Então, vamos fazer o nosso porta-pratos. O que eu quero mostrar aqui pra vocês é que todas as partes de fora da peça estão estruturadas, tá? Aqui eu tô usando a manta R2, e aí o que eu fiz? Eu cortei a manta um pouquinho maior, passei uma costurinha, um pouquinho assim, uns 2 dedinhos, tá? Passei uma costurinha ao redor da peça toda, bem na pontinha, ó. E refilei depois. Então, aqui tem a parte de cima, a parte de baixo, a parte de trás do zíper, tá? Vocês vão entender na hora que for fazer a peça. E as duas laterais onde a gente vai colocar o zíper. Presta atenção se a sua estampa tiver, né, cabeça. É importante você, na hora de montar a peça, colocar essas cabeças viradas pra cima, tá? Então, aqui essas partes estão todas estruturadas. Agora eu vou pegar um dos forros e vou preparar esse bolso para poder colocar um garfo, um guardanapo, alguma coisa. Então, aqui, vamos precisar colocar o zíper aqui e o viés. Todas as medidas estão lá no meu site, numa apostila que eu criei especialmente para vocês. Então, a apostila está em PDF, vocês precisam ter um leitor de PDF instalado, pode ser o Adobe Reader ou pode ser outro programa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês terem acesso à postagem que eu fiz. E lá na postagem vai ter um lugar escrito clique aqui, onde vocês vão clicar e vão ter acesso a essa apostila com todas as medidas explicadinhas, tá? Porque quando a gente está gravando, tem muita chance da gente se perder, né, nas medidas, e isso não é bom para vocês. Então, para facilitar, vocês podem assistir a aula aqui junto comigo, vão lá, baixa a apostila, corta todas as peças e vem assistir novamente. É até bom para o processo de aprendizado de vocês, terem a chance de fazer a peça junto comigo. Então, aqui eu vou preparar o bolso. Então, a primeira coisa aqui, eu quero começar com esse bolso. Esse bolso, vocês vão fazer ele do tamanho que vocês quiserem, tá? É a parte da peça que não tem a medida exata. Por quê? A partir do diâmetro que você vai cortar o círculo para fazer o porta-pratos, você vai decidir em que altura você quer esse bolso. Então, no meu caso aqui, ó, só para vocês entenderem, ele tá acima da metade. Se eu dobrar aqui no meio, ó, esse bolso vai estar um pouco acima da metade. Você pode fazer ele exatamente da metade da tampa, tá? Mas o que eu pensei aqui, que se ele ficasse na metade, ele ia ficar muito pequeno. Então, por isso que eu adicionei aqui, ó, 7 centímetros acima da metade. Então, se você quiser, você pode dobrar aqui no meio, tá? Abrir e adicionar aqui 7 centímetros para cima para você fazer o seu bolso. Aí, a partir do momento que você decidiu o tamanho do bolso que você quer, você vai precisar cortar o zíper que vai vir nesse bolso aqui. E esse zíper é importante que ele tenha um extensor aqui, porque aqui no finalzinho a gente vai precisar colocar um viés. Como nós vamos precisar colocar esse viés, se tiver esse volume aqui do zíper, vai nos atrapalhar. Então, vou colocar ela aqui, ó, reto com a tábua. E a partir do início aqui, eu vou diminuir 2 centímetros no zíper, tá? Então, eu vou diminuir aqui, ó, 2 centímetros. E do lado de cá, 2 centímetros, tá? Vai ficar 2... Então, no caso, o zíper vai ficar 4 centímetros menor do que essa parte aqui. E aí, nós vamos colocar o extensor. Para fazer o extensor do zíper, a gente vai precisar colocar o cursor, porque o zíper tem que estar fechado as duas pontinhas. Então, vamos colocar esse cursor aqui logo. Pronto, coloquei o cursor. Então, aqui, eu cortei aqui esses retângulos de 4 centímetros por 3 centímetros. 3 centímetros é a largura do zíper, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Coloca como se fosse frente com frente e o zíper no meio. Dessa forma aqui, ó. Frente com frente, o zíper no meio e passa aqui uma costurinha com o pezinho de máquina. Isso dos dois lados, tá? Por isso que o cursor já tem que estar no lugar. Pronto, ó. Aqui eu já passei a costurinha. Tira os excessos. E aí, você vai abrir dessa forma aqui, ó, tá? Puxa pra cá, do outro lado a mesma coisa. E aí, nesse ponto aqui, dobra no meio certinho. E já deixa esse meio marcado aqui, ó. Deixa eu colocar esse meio marcadinho.
porque pode ser que sobre tecidinho, né? E o ideal é sobrar a mesma quantidade para os dois lados. Então, aqui eu tô marcando o meio, não vou cortar porque o zíper desfia, tá? Então, vou colocar só um alfinetinho aqui para poder me marcar o meio. E agora eu vou vir no bolso, tá? Marca aqui o meio também. No caso do bolso, você pode dar pique. Vou dar um piquezinho aqui. E um pique nesse daqui também. Pronto, dei o pique. Vou abrir. Onde tá o alfinete, vou colocar aqui, ó, frente do zíper com a frente do tecido de fora, tá? Já vou colocar aqui. Vou passar aqui uma costurinha. Cuidado com o cursor, movimenta o cursor enquanto você estiver costurando. E aí, vou passar uma costura aqui, ó, com a parte do forro do bolso em cima do zíper, tá? E aí, vai ficar tudo presinho, o zíper vai ficar embutido e vai ficar tudo bonitinho. Então, eu só vou deixar aqui esse meio marcado e vou arrumando conforme eu for costurando lá na máquina. Eu vou costurar e volto pra mostrar pra vocês. Costurei com calcador de zíper, tá? Vou virar agora, ó, viro tudo, se quiser pode passar com ferro. E aqui eu vou passar uma costurinha de arremate, tá? Puxando bem o forro aqui, só para esse forro não voltar na hora que a gente estiver abrindo e fechando esse zíper. Agora a gente vai pegar esse pedacinho de faixa que a gente fez e nós vamos precisar costurar ele aqui. Então, aqui eu dobro no meio, passo ferro, abro, venho aqui com a ponta, acho o meio de novo e com a outra ponta também acho o meio e vou passar. Passei, venho aqui no início, dobro novamente no meio e passo pela última vez. Vou encaixar isso aqui, ó, aquele dobradinho aqui. Vou encaixar o zíper aqui no meio. Coloco uns clipes pra segurar. E aí, eu vou na máquina e vou bater uma costurinha aqui na pontinha. Aqui, ó, já cortei o excesso, vou cortar o excesso aqui também. E agora eu vou pegar uma das partes do forro, vou colocar esse bolso aqui. Então, aqui eu vou dar uma alfinetadinha, porque a parte redonda tem que ficar certinha, tá? A parte do zíper a gente refila depois. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha com o próprio pezinho de zíper, tá? Então, eu vou passar aqui pra prender essa peça aqui, né? E aqui eu vou passar pelo avesso aqui, ó, uma costurinha na pontinha pra prender esse bolso pra ele não sair do lugar na hora que a gente for montar a peça, tá? Deixa eu só arrumar ele aqui, porque eu não gostei que a estampa ficou torta. Vou acertar a estampa. Dá diferença, tá, gente? Às vezes a gente pensa que não, mas dá diferença sim. Pronto, já passei a costurinha. Vou refilar aqui por trás, ó, pelo avesso. E posso já tirar esses alfinetinhos, tá? Nosso bolso, que vai ficar na tampa, já tá prontinho, ó. Ok? Então, vamos para a próxima parte. Agora, nós vamos pegar as laterais aqui, ó, onde vai ser colocado o zíper, né? A abertura do zíper. Vamos abrir esse zíper inteiro, tá? Nesse caso aqui, o zíper não vai precisar de extensor. Ele tá cortado um pouquinho maior que a peça. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Metade do zíper. Onde tá o dentinho, frente do dentinho, frente com a estampa. E aí, tem que lembrar de botar a estampa assim, ó. O zíper tem que ficar na parte de cima da cabeça, tá vendo? Essa estampa aqui, ó, os bichinhos tem que ficar de cabeça pra cima. Então, aqui, vou passar uma costurinha de segurança aqui, prendendo só essa parte na peça. E depois, eu vou vir e costurar essa parte aqui, tá? Então, aí, ó, só pra gente entender. De um lado, os dentinhos vão ficar na parte de baixo da estampa, tá? Porque aí, quando virar, ó, vai ficar certo, voltado pro meio, vamos passar a costurinha aqui. E do outro lado, os dentinhos vão ficar na parte de cima da estampa, tá? Que aí, quando unir as duas, a cabeça da estampa vai ficar certinha. Então, eu vou lá passar essa costurinha nessas duas partes e volto pra mostrar pra vocês. Ó, costurei, tá? Bem na pontinha, só como uma costura de pesponto mesmo. Agora, eu vou vir aqui com a outra parte
tá? Vou colocar aqui, ó, frente com frente. E vou costurar agora com o pezinho do zíper no local correto, tá? Vou fazer isso nas duas partes e mostro aqui pra vocês. Pronto, ó, aqui, tá vendo? Passei a costurinha. Vou agora virar isso aqui. Como essa peça é muito extensa, eu vou passar ferro, tá? Vou passar tanto desse lado como do lado de cá. E depois que tiver passadinha, eu vou vir aqui e passar uma costurinha aqui, tá? Pra prender o forro, prender tudo. E aí, depois que eu prender essa partezinha, eu vou puxar esse forro e passar uma costurinha aqui na beiradinha também, pra ele não voltar essa parte. Tanto essa daqui, pra não voltar na hora que estiver abrindo e fechando o zíper, como essa daqui, pra na hora que for fechar a peça, ela não ficar voltando, tá? Então, vou deixar essa parte pronta e mostro pra vocês. Pronto, ó, já tá com a costurinha aqui, tá vendo? E a costurinha aqui no final pra arrematar tudo. Eu vou deixar um pouquinho maior esse zíper, porque a gente vai precisar colocar o cursor nele, tá? Mas aqui eu já posso cortar o tecido. Vou pegar os dois cursores. Um eu coloco pelo lado de cá. Então, acerta o zíper de acordo com o tecido, tá? Vou colocar aqui. O tecidinho tem que ficar encontrando. Ok. Agora eu vou pro outro lado. Vou colocar o próximo. Então, vai apertando aqui, ó, pra ele ficar bem certinho. Ó, aqui tá dando uma diferençazinha. Pronto. Agora eu posso refilar isso aqui. E refilar o outro lado. Tá? E aí, ó, baseado na estampa, com os bichinhos de cabeça pra cima, eu vou colocar esse fundo aqui também. Então, eu vou vir desse lado aqui, tá? Coloco aqui frente com frente. E venho com o forro dessa parte e coloco aqui na parte de trás, ó. Fazendo isso, eu vou passar uma costurinha aqui com pezinho de máquina, calcador comum. Forro, frente voltada pra cima, aqui ó, o tecidinho. E aqui de novo, tá? Aí presta atenção na cabeça da estampa. Pezinho de máquina aqui. Vou fazer e volto pra mostrar o que a gente faz a seguir. Pronto, já passei essa costurinha. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, dessa forma aqui, ó. Um detalhe aqui, ó, se você for ver que tem uma sobrinha, é normal por causa da largura do zíper acontecer isso, tá? Então, se aqui tá reto, você coloca reto pro mesmo lado, tá? Que aí a gente vai conseguir tirar, ó, o excesso do lado certo. Se eu faço isso aqui, a peça vai ficar torta, ó, se sobrar pra esse lado aqui e do lado de cá, tá vendo? Então, faz isso aqui, ó, coloca ela certinho aqui, do lado que tá retinho. E pega a sua aqui, ó. Você pode dobrar assim também, tá? Se você quiser, ó. Ó, pronto, ficou até mais fácil. E agora passa a costurinha aqui novamente, com o pezinho de máquina. Pronto, ó, já costurei. Agora eu vou desvirar aqui, ó. Tá vendo? E isso é bom porque não precisa colocar viés aqui para dar acabamento, tá? Aí, esse excesso aqui que tá sobrando, eu já vou aproveitar para tirar. E agora vamos para a próxima parte, tá? Para facilitar, eu já vim aqui com aquela parte do forro que eu coloquei o bolso e já passei uma costurinha aqui ao redor, para poder ficar preso direitinho, prestando atenção na parte de cima da estampa, ó. A estampa tá pra cá, quando você vira, a estampa tá pra cá também. E aqui também já fiz, tá? Aquela costurinha ao redor. E aqui eu fiz uns piques, vou mostrar pra vocês onde que eu fiz, pra facilitar, ó. Eu vim aqui, ó, dobrei, assim, tá? Fiz os piques aqui, aí eu coloquei pique com pique, aqui, ó, e fiz piques aqui. Fiz isso com a parte de baixo, essa daqui é a parte de baixo. Fiz isso com a tampa, que tem o bolso, tá? Já tá com os piques. E também com a parte do zíper aqui, ó. Só que com a parte do zíper, você precisa
encontrar essas costurinhas aqui, pra dar o pique aqui e aqui, né, em cima e embaixo. Depois você vai abrir, encontrar o pique com o pique aqui, ó, tá? Encontra pique com pique em cima e embaixo, e aí faz pique aqui, em cima e embaixo, e pique aqui também, em cima e embaixo. Esses piques eu fiz pra gente encontrar aqui a divisão na hora de colocar as coisas aqui no lugar. Mas antes da gente montar a peça, a gente vai precisar fixar a alça. A alça, ela é fixada na parte de baixo, tá? Ó, aquele piquezinho que a gente deu, tá vendo? A estampa tá voltada pra cá, demos o pique. Então, a partir desse primeiro pique que a gente deu dobrado no meio, nós vamos colocar a alça. Então, aqui, ó, o pique, você vai pegar uma fita métrica. Ó, a partir do pique aqui, eu vou medir 3 centímetros, e a partir do terceiro centímetro, eu coloco a alça pra cá, tá? E a mesma coisa do lado de cá. 3 centímetros, coloco a alça, do pique pra cá. Só que, ó, ela vai ficar com uma sobrinha pra cá, tá? Não tem problema, é mais ou menos meio centímetro, alguma coisa. Se você coloca ela acompanhando o círculo, ela vai ficar com essa envergadura que não fica legal. Então, coloca ela reta, passa aqui a costurinha, tá? Coloca ela reta a partir daqui, ó, e deixa a sobrinha pra cá. Passa a costurinha pra prender. A gente vai cortar esse excesso desse lado, acompanhando, e vamos queimar novamente, tá? Porque essa alça precisa estar queimada para ela não desfiar. E aí a gente vai fazer isso desse lado e do lado de cá também. Então, deixa eu já pegar outra alça aqui. Agora eu vou passar a costurinha e volto aqui para mostrar para vocês. Pronto, prendi. Tá? Agora eu vou cortar esse excesso aqui e vou passar um isqueiro para queimar a beiradinha da alça. Cuidado, tá, gente? Para não queimar o que não deve aqui. Isso vai ajudar essa alça a não desfiar, tá? Pronto, certinho. Ó, essa alça, ela vai ficar assim, ó. Isso aqui é a parte de baixo da peça, tá? Mas deixa ela aqui pro ladinho de fora, pra ela não atrapalhar a gente. E aí, vamos pro próximo passo aqui, que é colocar a lateral nessa parte. Então, fica atenta à estampa. No caso aqui do fundo, não faz tanta diferença, né? A gente só vai tá ligado mesmo nessa parte aqui, ó. Nós vamos aqui com essa parte da alça, ela vai ficar nas laterais da peça, né? Então, a parte do fundo e a outra parte aqui, ó, tem que ficar nessa posição. Então, fica atento aqui, ó. Esse primeiro pique tem que ir pra cá, ó. Junto com esse pique aqui, prende ele. O pique de cá tem que vir pro pique que tá aqui no fundo, ó. Aqui. Aí, esse pique que tá aqui na lateral com o pique de cá, que tá do lado da alça. E o lado de cá, pique com pique também. Temos que prestar atenção se a estampa vai ficar do jeito certo. Então, vou só dar uma desvirada aqui, ok. Aqui vai ficar o fundo, pra cá vai ficar a estampa, tá certinho. Agora, eu vou passar uma costura aqui com o pezinho de máquina, prendendo primeiro. Depois, eu vou colocar um viés aqui, tá? No caso, um viés ou um debrum, a gente pode escolher. Eu vou preferir colocar um debrum do próprio tecido pra ficar mais disfarçado. Então, aí você escolhe se você quer colocar um viés pronto, né, ou um debrum. Essa parte aqui eu vou mostrar na máquina fazendo pra vocês. E aí, depois a gente vai colocar o tampo da mesma forma que a gente colocou o fundo, tá? Então, vamos pra máquina. Então, aqui tá certinho. Vou usar o calcador comum, tá? E vou passar essa costura. Tanto faz onde eu começo, onde eu não começo. A única questão é ter certeza de que os piques estão no lugar certo. Vou começar aqui por qualquer lugar e vou passar essa costura ao redor, tá? Com a margem de pezinho de máquina e pontinho 3,5. Tô começando por um dos piques, tá? E aí, chegando no primeiro pique, já vai dar pra ver se vai ter algum problema
de sobrar lateral, né? Porque se tivesse com alguma situação de sobrar lateral, a gente ia precisar fazer alguns piques, algumas preguinhas em alguns lugares, assim, para dividir essa sobra. Mas aqui eu percebi que parece que não vai dar nenhuma sobrinha, então vamos continuar. Se você ficar na dúvida, em vez de usar o clipe, faz uma costurinha em cada dos lugares onde você botou o clipe, tá? Pra ficar fixo direitinho, porque se der alguma prega vai ficar dividido nas 4 partes que a gente tá costurando. Ó, cheguei aqui no início, deu o retrocesso. Então aqui, ó, o meio do bolso, onde tá o pique, com o meio do piquezinho que tá aqui. Bem certinho, coloca o clipe. E a partir daqui você vai acertando pique com pique, tá? Algo que é importante, que tem muita gente que não fala. Se você costurou essa parte de baixo aqui, puxando o meio pra cá, essa outra parte você tem que fazer da mesma forma. Colocar ela pra baixo aqui e puxando a lateral pra cá. Se eu fizesse dessa forma aqui, ó, e colocasse aqui, empurrando essa parte pra cá, ia ficar torto, né? E às vezes a sua peça fica torta, você não sabe por quê. Então a parte de baixo eu fiz dessa forma aqui, ó, com o círculo apoiado na máquina e as laterais sendo jogadas pro meio. Então a parte de cima eu preciso fazer da mesma forma. Vou virar aqui, ó, círculo apoiado na máquina e a lateral sendo jogada pro meio. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui com o pezinho de máquina, do mesmo jeito. E aí a gente vai colocar o viés nessa peça e a peça vai estar pronta, tá? Como vocês já viram a forma que eu fiz desse lado, não tem necessidade de mostrar esse, então eu vou costurar. E aí na hora de colocar o viés, eu venho aqui mostrar pra vocês. Então, pessoas, vamos bater um papinho. O processo que eu fiz com vocês foi de colocar a alça na parte do fundo e virar ela pra cima, tá? Que era essa parte aqui. Mas aí quando eu virei, eu não gostei do efeito. Enfim, fica legal, mas não ficou do meu agrado, tá? Então vocês podem fazer ela subindo do fundo, igual eu mostrei pra vocês. Mas aí o que eu fiz? Como eu ainda não tinha colocado viés, né? Eu desvirei a peça, olhei tudo direitinho. Pensei, essa é a hora que eu tenho pra modificar. Então, se vocês quiserem igual a minha, vocês vão colocar a alça no tampo, tá? E é o mesmo processo. A única coisa que eu fiz foi desmanchar aqui a lateral, tirar a alça daqui e colocar ela aqui. O que aconteceu é que essa alça ficou pequena para essa peça. Ela deveria ser alguns centímetros maior. Para o tampo, ela ficou legal, mas para a parte de baixo, ela ficou pequena, tá? Então, eu vou deixar aqui a medida que vocês precisariam para fazer a alça no tampo, igual eu tô fazendo, e a medida que vocês precisariam para fazer com a alça saindo do fundo, tá? Então, vocês decidem aí o que vocês preferem. Aqui eu só tô refazendo na mesma medida que eu mostrei para vocês, a partir de 3 centímetros da borda, né? Tirei ela daqui, já até refiz a costura, tirei ela do fundo. E agora eu tô colocando ela no tampo, tá bom? Então, vou colocar ela aqui no tampo e a gente continua, vou colocar o viés e mostro pra vocês. É legal vocês fazerem isso também, tá, gente? Sempre que vocês tiverem dúvidas se vai ficar legal ou não, testa antes de fazer as últimas partes da peça, vira a peça, verifica, porque é melhor você refazer um pedacinho do que você ficar insatisfeito com uma peça grandona lá, tá? Então, eu vou finalizar aqui. E vou deixar, na apostila já estão as 2 medidas para vocês da peça com a alça saindo do tampo e com a alça saindo do fundo, beleza? Então, eu vou continuar aqui. Agora, eu vou colocar o debrum. Você pode colocar um viés pronto. Aqui ele tá com 6 centímetros. Eu passei dobrado no meio. E eu vou começar aqui, ó. Por essa parte do fundo, eu vou deixar ele... Tem até vincado aqui, mais ou menos, onde tá o meio, ó. Onde tá o pique aqui, tá o meio. Então, a partir do meio aqui, eu vou deixar um tantão pra lá. Tem até que cortar isso aqui. Deixa eu cortar essa auréolazinha aqui. Deixar mais ou menos uns 10 centímetros, tá?
até o final praticamente. Vou deixar até o final aqui e vou começar a costurar a partir daqui. Então, essa parte do fundo vai ficar toda solta. Isso vai facilitar na hora de eu fazer a emenda aqui, tá? Então, eu vou costurar aqui, ó, a partezinha que tá aberta. Vou costurar aqui ao redor da peça toda. Vou fazer isso e mostro pra vocês quando já tiver emendado direitinho. Já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a emendar o viés. Vou deixar aqui em cima pra vocês e embaixo na descrição do vídeo, tá? Tá no card e embaixo na descrição do vídeo. Vou costurar ele à máquina mesmo, tá? Vou deixar tudo certinho e fazer isso em cima e embaixo e mostro pra vocês como ficou. Pronto, gente, ó, finalizei, tá? Essa é a parte interna. Deixa eu abrir aqui a beiradinha do zíper e virar. É isso aqui, tá? Vou mostrar como ela ficaria se essa aqui fosse a parte de baixo. Só pra vocês verem. Caso você queira, ficaria assim. Tá? Tá vendo? Ó, ficou muito curtinha. Então, eu preferi colocar pra cima. Então, se você quiser com a alça pra baixo, vai ficar assim. E aqui é o jeito que ela é mesmo, ó. Tanto que as estampas estão todas pra cima aqui, ó. Tá vendo? Com a alça pra cima. Tá? Aqui você vai abrir. Ó, ela abre toda. E nessa parte aqui, você pode colocar guardanapo que você quiser. O que eu fiz de diferente é que nessa parte aqui do fundo, vou mostrar pra vocês. Algo que eu vejo que é um diferencial é que eu coloquei esse suplazinho aqui, tá vendo? Fiz uma capinha com o mesmo tecido do forro, ó. E aqui quando colocar os pratos não vai ficar abaulado, nada disso. Então, tá pronto, tá? Vou só passar ferro direitinho. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha nos seus grupos de costura. E não esquece de comentar aqui embaixo. Toda vez que vocês comentam, o canal cresce e eu fico muito feliz. Então eu continuo fazendo esse tipo de vídeo pra vocês, tá? E se inscreve no canal também. Eu tava dando uma olhada esses dias, nós estamos com 40 mil inscritos hoje, né? E eu descobri que tem mais ou menos umas 200 mil pessoas que assistem o canal e ainda não são inscritas. Né? Pelas estatísticas do canal dá pra gente ver. Então se você tá me assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreve. Ajuda a gente a chegar nos 50 mil, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo.